Então, quarta parte, nossa estrutura. Como é a estrutura desta congregação? Lembra que esse curso, esse número 1, é para falar que eu sou membro desta congregação, desta igreja. Na apostila, a estrutura da igreja não deve ser determinada pela cultura, experiência do mundo dos negócios ou tradições das denominações. A natureza da igreja determina a sua estrutura, porque a igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade, né? A comunidade já vem de comum, né? Tem tudo em comum, tem os mesmos propósitos, a mesma fé, tem a mesma harmonia, né? E a maior prioridade numa comunidade é a harmonia. É a harmonia. A maior prioridade numa comunidade é a harmonia. É a união. Efésios 4, versículo 15 aí embaixo, quem vai ler para nós? E também Romanos 14, 19. Quem pode ler? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Então, a maior prioridade numa comunidade, nessa igreja, é a harmonia e a nossa união. Porque se nós podemos ter a melhor doutrina do mundo, vamos dizer assim, né? Melhores princípios de Jesus, mas se não houver harmonia e união, nada funciona. Não estamos obedecendo o que Deus quer. E sabe que esse texto, eu gosto muito desse texto, que diz: façam todo o esforço. Todo o esforço. O texto diz que nós temos que fazer, porque não é apenas esforçar, mas é todo o esforço. Dá a conotação de que eu não consigo mais, mas mesmo assim eu estou no último. Vocês lembram aquelas corridas que tem, às vezes corridas, que o corredor ele está e ele não está aguentando mais, né? Ele está a gente vê que ele está caindo, mas ele está fazendo o quê? Todo o esforço. Tudo. Né? A gente vê que às vezes alguns querem chegar aos médicos, né? Os paramédicos querem chegar ao lado dele e ele fala: não, ele não quer, e vai. Ele está no último, quase caindo, as pessoas do lado, ao lado dele ali, com a coisa para acudir, e ele não quer que reze nele. Ele está fazendo todo o esforço. Todo o esforço. Então, na igreja, nós também temos que fazer todo o esforço para conservar a harmonia e a nossa união. Mas é muito difícil. Aqui na nossa sala, nós somos todos diferentes um do outro. Nenhum é igual. Se a minha esposa estivesse aqui, nós somos totalmente opostos um do outro. Totalmente. Gosto diferente, personalidade diferente. Eu sou tão quietinho, calado, ela tão agitada. Brincando, né? Mas somos viemos de famílias totalmente diferentes. Cultura diferente, cidade diferente. Enfim, nós somos totalmente diferentes. Então não é fácil a convivência. É verdade? Só por Jesus, não é fácil a convivência. Agora imagina aqui na igreja. Tantas e tantas pessoas totalmente diferentes um do outro. Imagine se nós fôssemos fazer estou parafraseando, se fôssemos fazer uma eleição, de que cor seria essa sala? Imagine se nós não nos esforçássemos para que houvesse harmonia e união, numa simples escolha da cor da sala. O conflito que seria. Alguns poderiam até desistir da fé, porque nós somos pessoas diferentes. Deus não nos criou numa matriz única, aquela
a gente faz sempre igual a mesma peça, não somos assim. Deus nos criou diferentes. Mas o segredo é esse, que na diversidade nós podemos ter harmonia e união, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então eu preciso me esforçar. Nós precisamos nos esforçar muito para que haja essa harmonia e união. Não é diferente da nossa casa, do nosso lar, não é mesmo? Nós temos que nos esforçar para ver a união. Não sei vocês, mas eu tenho que me esforçar muito. A minha esposa, mais ainda do que eu. Com certeza, mais ainda. Minhas filhas têm que se esforçarem. Eu preciso me esforçar para ver união e harmonia. Não é assim também lá com vocês? Eu acho que é também. Na igreja também. Eu acho que na igreja exige um esforço maior ainda. Maior ainda. Porque muitas pessoas diferentes uma da outra. Aí um quer do jeito. Não, mas vamos ver o que Jesus nos diz. E vamos usar também o critério do amor. O critério do amor. Acho que ano passado, se não me lembro quando, que eu mencionei que eu não estou falando daquelas crenças essenciais e não essenciais. Eu falei que eu não, se eu souber que uma carne tem aquele, de novo, molho madeira, vocês falaram? Molho madeira, que tem como vai vinho, não é isso? Tem uma carne lá, um molho que vai vinho, temperado com vinho, não lembro. Você sabe, Márcio, qual que é? Tem uma carne, parece que tipo bosta, que vai temperada com vinho, ou cozida com vinho. Não sei se é molho madeira, eu não lembro o molho. Eu não lembro, mas que vai. Então, isso é temperado, diz que eu coloco vinho. Então, eu já tenho vários lugares que tem esse pimenta. Eu não como. É decisão minha. Não estou dizendo que os outros não devem comer, não é isso, né? Mas é uma decisão minha, pessoal. Então, agora pensando nessa questão da harmonia e união. Agora, só porque eu não como, já pensou eu querer inculcar isso na cabeça dos outros membros para não comer também? Mas é uma decisão normal, né? Não comer por causa do álcool que lá contém. Decisão minha, pessoal, eu decidi. Agora, já pensou eu estou, por exemplo, não como, aí o Joacir está comendo normalmente a carne, aí eu quero impor sobre ele. Mas cadê a união? Onde é que vai ficar a união? Porque é uma visão minha, é um conceito meu de não comer. Eu não posso impor sobre ele. E nem ele também, vice-versa, querer dizer, não, você tem que comer assim, porque não tem problema nenhum, né? Você tem que comer assim, olha ali, um texto bíblico que diz tal coisa. Então, é decisão de se respeitar. E quando respeitamos essas diferenças, não de doutrina, ok? Vocês estão entendendo, né? Estão falando de crenças não essenciais, aquelas não essenciais, não estão falando de doutrina, não. Doutrina é uma só, foi decidido e pronto. A doutrina fala, né? Você não pode escandalizar o seu irmão, né? Sim. Então os outros podem, para não escandalizar você, não comer e fazer o seu esforço, pode fazer o esforço para não escandalizar você. Sim, né? Pode. Né? Pode. E só mais um detalhezinho. Sim. O vinho, quando vai no fogo, inclusive, evapora o álcool. Evapora o álcool. Então, sim, não tem álcool. Eu sei, não tem álcool. Mas eu mesmo assim eu não como. Não como por causa da minha consciência. Eu não evapora o álcool. Qualquer outro álcool, né, que é posto com fogo, né, ele evapora. Perdeu-se o teor alcoólico. Mas só que mesmo assim eu não como. Que é o tipo de consciência. O tipo de consciência. Minha, mal. Então, aí nós temos que tomar esse cuidado para não provocar a desunião. Temos que respeitar um ao outro. Né? Porque nós somos, imagine, uma diversidade. É a mesma coisa, porque eu não sei como, de repente, foi criado e como você não sabe como eu fui criado. Vamos supor, eu não tenho esse problema, graças a Deus, em casa, minha família. Mas vamos supor que eu viesse de uma família totalmente alcoólica, por exemplo. Totalmente dependente químico. Então, de repente, eu teria aversão a essa comida que foi álcool. Teria aversão. Então, eu não vou comer. Não é o meu caso, né? Graças a Deus. Mas eu tenho que respeitar aquele que come.
para que haja entre nós harmonia e união. Mas muitas vezes é preciso muito esforço, porque nós somos diferentes. Muito esforço. Então, versículo Romanos 14, 19 ali embaixo, o que vocês ainda dizem sobre esse versículo? Eu falei sobre o primeiro, fazer todo esforço para vivermos em harmonia e união. O segundo versículo, ali embaixo, Romanos 14, 19, o que você me diz sobre esse versículo? Acho que coisas que possam atrapalhar a paz e a união, às vezes problemas por sermos pessoas diferentes, a gente se desenvolve aqui, Sim. a gente tem que deixar de lado, tentar resolver, mas que isso não atrapalhe a união de todos. Não ficar levando a picuinha para outro, às vezes a picuinha de outro, para que não atrapalhe. Eu acho que É isso mesmo. né? Esvaziar, né, de nós mesmos, e usar a doutrina, né, do Senhor de Jesus, né, o que Jesus faria. Jesus faria. É difícil isso, Muito difícil. Você passar por cima da tua vontade, da tua ré, Muito difícil. é você esvaziar, né? É o que Jesus fez, né? Filipenses capítulo 4, se esvaziou. Porque ele veio como um santo de Deus, né? Perfeito, vivendo num mundo imperfeito. Imagina quantas coisas ele não teve que aguentar, suportar. Então ele se esvaziou do ser Deus para compreender quem nós somos. Se esvaziou da vontade dele, né? Daquele princípio divino dele, para ser igual a nós, que nos compreender, tentar nos ajudar. Então também nós precisamos muitas vezes nos esvaziar daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, para que a vontade de Deus seja feita. Eu li um livro certa vez, que eu achei um título muito interessante, que o título do livro era mais ou menos este, né? Saia do caminho de Deus. Saia do caminho de Deus. E depois lendo aquele livro, eu achei muito legal, porque ele falava que muitas vezes o ser humano acaba sendo um empecilho para o crescimento da igreja. Então ele começa a fazer coisas que é um obstáculo para que a igreja que é de Cristo não cresça. Então o livro falava, saia do caminho de Deus, deixe Deus agir. Aí o homem vem com um monte de ideias, um monte de achismo, achômetro, né? E só atrapalha, só prejudica. Então é isso mesmo, se esvaziar para que haja paz. Interessante falar esvaziar-se, né? Quando você olha, vamos dizer, um saco cheio, se você não tirar algo, ele não vai caber mais nada. Não. Então você tem que tirar, esvaziar um pouco para você conseguir colocar, né? Vai se esvaziar, tipo, tirar meu né? Se eu acho. Eu sou bêbado, né? Exatamente, para conseguir, né? As coisas que cabem dentro, não. Senão não entra mais nada. Não entra mais nada. É isso mesmo. Página 31, virando a página. Implicação. Uma boa estrutura promove a união e evita as diferenças. Quem foi esse versículo abaixo? 1 Coríntios 11. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Nossa, que coisa triste, não? Então, quando os coríntios se reuniam, não era para haver harmonia e união. Estava havendo divisões. Divisões entre eles. Continuando. Portanto, nós aqui na igreja de Cristo, na Rebouças, nós operamos na base de relacionamentos. Portanto, nós operamos na base de relacionamentos. E não de regras. Esse dois aqui. Eu pulei? Desculpa, eu pulei dois, né? A igreja é uma família.
Não é que eu errei, é que eu queria saber se vocês estavam atentos. Obrigado, mãe. São duas igrejas e uma família, né? Portanto, nós operamos na base de relacionamentos e não através de regras. Ok? O que impera no mundo é muito regras. O homem gosta de impor regras porque ele sempre quer ser o dono daquilo. É como no mundo político, né? Não vamos entrar no caso, mas eles fazem algumas regras, criam algumas normas e regras totalmente absurdas, mas é porque eles querem colocar o nome deles lá, o nome deles apareça. Fulano de tal, né, que criou essa regra, criou essa norma. Então o ser humano tem muito disso, ele gosta de criar coisas para dizer: eu fiz, eu sou o autor, eu sou o dono. É pura uma vaidade, né? Pura vaidade. Então ele gosta disso, né? O mundo nacional, infelizmente é assim. Vamos supor, eles estão juntos, dá uma denominação, aí alguém não gosta do que está sendo feito, até então estava tudo certo entre eles. Alguém não gosta do proceder, ele sai, leva mais uma turminha, e aí lá, para não ser igual a este, eles modificam algumas coisas lá, para dizer: esse é. E aí na verdade coloca, às vezes, uma placa lá, fundada pelo pastor, missionário, fulano de tal, porque ele gosta de regras, o homem gosta de criar regras, para dizer: é minha, eu sou o dono. Nós sabemos que o que precisamos já temos, não precisamos criar mais nada, temos já nas Escrituras. Jesus já falou para nós o que precisamos. E quando seguimos o que Jesus nos diz, a união, a harmonia. Agora, se deixarmos disso aqui, aí é só regras e desunião. Mas temos que continuar entendendo, três ali, que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Diz assim embaixo, né? Agora mesmo, né? No 3 ali, diz assim: nós somos um corpo, não um comércio. Nós somos um organismo, não uma organização. Portanto, nós funcionamos à base de dons. Na base de dons. Portanto, nós funcionamos na base de dons. E não por ofícios. E não por ofícios. Então, como é que nós operamos? Nós vamos ver, vocês vão ver isso lá no terceiro, tá bom? Terceiro CCC. Mas nós operamos por dom. Como eu falei, eu sei qual é o meu dom, né? Como eu já falei antes, como não estavam aqui, né? Mas eu falei que eu já sei qual é o meu dom. Meu dom é visível para mim. Meu dom é visível. Não, eu tenho dois dons. Visível, que não tem como negar. Um dom é que eu gosto de arrumar as coisas. Então eu passo nas salas de manhã, eu vejo as cadeiras meia fora, alguém deixou fora, eu vou lá e arrumo as cadeiras. Arrumo as cadeiras certinho. Então eu sei que esse é um dom meu. E lembrei que eu tenho um outro dom. O outro meu dom é de ficar na recepção. Eu gosto de ficar na recepção. Nossa, nem é eu que estou lá, eu já encosto, dou um jeito de encostar lá, já de tirar o que está na recepção, né? Para eu ficar, dou um jeito de excluí-lo, né, dali, né? Porque eu gosto dali. Eu gosto, se eu pudesse eu ficaria lá, tenho tudo lá. Eu gosto da recepção. Então eu tenho dois dons. De arrumar as cadeiras, entendeu? Eu passo na sala, nem sei quem é o professor, nem sei quem está dando aula, quem vai dar aula, eu não sei. Mas eu vou lá e arrumo para eles. A gente sabe. Estou passando e vejo outra sala, eu vou lá e arrumo a minha, arrumo os outros. Então eu sei que tem dois dons: de arrumar as salas e da recepção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós operamos, né, na base de dons. Nós servimos com os nossos dons. Mais embaixo, numa organização, manutenção se torna um foco. Num organismo, ministério, no nosso caso, é o foco. Nessa congregação, nós
deu uma estrutura simples para aumentar o tempo para ministérios. Para aumentar o tempo para ministérios. E reduzir ao mínimo as reuniões. Quantos menos reuniões tivermos, mais tempo nós teremos para os ministérios. Os ministérios são aquelas obras, né? São aquelas obras de que nós, com os nossos dons, nossos talentos, junto com outros, nós entramos lá para servir. Para servir por Cristo. Como eu falei, eu faço parte do ministério da recepção, né? Então eu sei que eu tenho um ministério, e eu gosto desse ministério, faço parte dele, e mesmo quando estou escalado, eu dou um jeito de jogar fora o irmão que está lá, para que eu fique lá na recepção, recebendo as pessoas, né? Indicando, né, para onde tem que ir, conversando com aqueles que estão chegando pela primeira vez. Então, a igreja, ela é simples. Ela tem os ministérios, onde nós podemos servir com nossos dons e os nossos talentos. Nossa estrutura, lá embaixo, um pequeno quadradinho. Nossa estrutura. Os membros são os ministros. Ministros. Os membros são os ministros. E os líderes são os preparadores. Preparadores. Que preparam, né? No caso de preparar os membros para os ministérios. Tem lá em cima, nesse momento nós temos, eu não estou lembrado de quantos ministérios temos que estão reformulando, bem nesse momento, nesse exato momento, tá? Então não vamos supor, mas é em torno de 42, mas eu não sei agora, eles estão reformulando todos, né? Estamos reformulando, então não tem o número exato agora, tá bom? Então, mais ou menos 42. Eu não tenho exato, por isso que talvez você nem precisa pôr se não quiser, tá? Porque eu não tenho uma ideia precisa, eu posso estar falando, né, tem muitas coisas mudando nesse momento, né? Número 4 ali, a igreja é um rebanho. Eu estou falando sobre quem somos, quem nós somos nessa igreja. Nós somos ministros, nós somos membros, nós somos servos, mas a igreja é uma família, a igreja agora, a igreja é um rebanho. Jesus falou sobre isso, né? Há 3 palavras, um quadradinho embaixo, há 3 palavras no Novo Testamento que se referem aos mesmos líderes na igreja. Tá? Esse ponto aqui é interessante porque ele dá muita confusão no mundo religioso. Muita confusão. No mundo religioso, eles têm pastores, eles têm bispo, eles têm presbítero. Então eles têm, sabe? Hierarquia. Sabe? E é interessante que um manda, o outro manda de baixo, o outro manda de baixo, e um vai mandando o outro. Às vezes tem mais cacique do que índio. Né? Infelizmente, tem mais cacique do que Só para o último para carregar todo mundo nas costas. E bancar tudo. E não pode falar nada nem fazer nada também. Né? Não pode, só sabe apanhar, só apanha. Então, vamos desmistificar essa palavra, né? Quando fala de líderes na igreja, eu não estou falando de 3 categorias. Como pastor, presbítero e bispo. No religioso é assim, tem o pastor, tem o bispo, tem os presbíteros, e interessante que eles falam assim, jogam um atrás do outro. E a Bíblia diz que é uma palavra só, deixa eu dar um exemplo, é uma palavra só para várias funções. É como se falasse assim, o Joacir é pai. Tá certo? Ele é pai. Joacir é filho. Não é filho? Joacir é marido. Não é marido? Então, ele é uma pessoa, mas quantas funções ele desempenha? Mas ele é um só. Ok? É a mesma coisa de uma liderança bíblica, onde tem os pastores, presbítero e bispo, são a mesma pessoa. Não são uma hierarquia, é uma só, que desempenha várias funções. Quer dizer, é um só que várias ramificações, mas é um só.
Não tem pastores, presbíteros e bispos. É um homem só, que é o líder, que ele é um pastor, no sentido de ficar cuidando das ovelhas, né? Ele é um presbítero, ele é aquele que supervisiona também, é um bispo, é aquele que está cuidando de infiltrações, de doutrinas. Então é uma pessoa só que está exercendo as funções. É como eu falei, o Joacir, ele é uma pessoa, mas ele é pai, ele é filho, ele é esposa. Então eu não posso pegar o Joacir e dividir em 3 partes, dizer essa parte é maior, essa é menor e essa é lá embaixo. Porque o mundo religioso é assim, eles pegam uma palavra só para designar que é uma função que a mesma pessoa desempenha, e elas fragmentam como? Um sendo maior e melhor que o outro. Mas como é que eu vou pegar o Joacir, ou pegar um de nós? Né? A Márcia. A Márcia é mãe, é esposa e é filha. Então, tanto faz eu dizer, Márcia, você é mãe. Tá certo. Outra ocasião, eu falo, Márcia, você é filha. Né? Outra ocasião, eu falo, Márcia, você é esposa. O que mudou? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então assim esses líderes na igreja. Ele é um só que desempenha por várias funções. Mas é uma pessoa só. Não é uma hierarquia. Porque na verdade nele, todos são o quê? No centro lá? Servos. Então os líderes, nessa congregação, os líderes, muitas vezes eles estão servindo até ajudando a limpar os banheiros. Todos os líderes. Por quê? Porque não tem essa hierarquia de um melhor nem maior que o outro. Aquele que limpa, está limpando, vamos supor, a gente está organizando as cadeiras, por exemplo, não é inferior do que aquele que está pastoreando a igreja. São apenas funções diferentes que Deus nos concedeu. Tudo em prol da igreja. Mas não tem essa questão de um ser maior e melhor. Você poderia nos falar como que é esses líderes aqui dentro da nossa igreja? Sim. Então, nós temos alguns líderes, né, que são... Quando eu falo líderes, é uma equipe, né? Mas lembre, pensando sempre, ninguém é maior que o outro, né? Todos são funções diferentes. Nós temos alguns que são os presbíteros, que cuidam, pastoreia das almas. Eles cuidam, que é o Vilmar, Luiz e Sotomayor. Então, eles são responsáveis de exercer uma função de cuidar da vida espiritual dos membros. Eles, toda semana, eles têm uma lista com todos os nomes nossos nomes estão na lista, e eles, todo domingo, não sei se você já percebeu, que eles andam com uma folhinha, olhando no culto, dividido entre eles, alguns deles e outros, que eles ficam marcando se você veio ou não. Então, se você quiser saber quantas faltas você teve ano passado, é só pedir a eles a lista que eles têm, se você veio, estava presente ou não, e o dia que você estava ou não. Então, quando há uma residência, eles dão um jeito de eles ou pedir para alguém ir atrás dos membros e saber o que está acontecendo. Se o membro está ligado ao grupo de casa, eles falam com o líder de casa para saber o que está acontecendo. Se a pessoa não está ligada ao grupo de casa, eles vão atrás ou pedem para alguém mais próximo verificar, porque às vezes a pessoa está doente, está acontecendo alguma coisa e a pessoa não falou e nós não estamos sabendo. Então toda semana é feita essa lista, essa checagem, não para controle, mas para cuidar dos membros. Então os pastores cuidam, né? Cuidam desse lado espiritual. Tem os diáconos também, né, que lembrar o nome deles: José Luiz, Gilberto, Pedro, Bini, Wagner, Fernando, Davi, Adriano, Sérgio está começando a participar com eles. São esses.
Estou lembrado. Versículo. Não, versículo 4. Plano de saúde ele pediu para. Já faz alguns 2 anos já que ele pediu para o plano de saúde dele. Mas ele continua dando apoio, né? Tinha um líder que ele que dá, quando precisa. Então, esses diáconos têm a função de cuidar da parte física da igreja. Deixa eu dar um exemplo recente. Vocês perceberam que a frente aqui nossa, o saguão, foi pintado? Já perceberam? Não? Tá. Então, o saguão, vocês lembram que tinha umas partes que estavam úmida, descascando? Não está mais. Então, os diáconos são responsáveis não para fazer, mas para contratar, caminhar junto, cuidar da parte física, cuidar dos ministérios da igreja, os diáconos. Tem o Ramos aí também que dá aula aqui. Sim, o Ramos é como evangelista. Um evangelista. Então, esses homens cuidam de toda essa parte, né, estrutural da igreja, ministérios, finanças, como se fosse a parte física, tá? Os diáconos cuidando da parte física. Ministério de ofertas, planejamento, pagamentos, muitos pagamentos, é eles que fazem, contratam, pagam, fazem pagamentos, são eles. E os evangelistas, né? Que é o Paulo, Ramos e eu. Somos evangelistas que cuidamos da parte de ensino, né? Parte de ensino e evangelismo. Então, todo esse grupo, dentro dessa equipe, são os líderes que, na realidade, se tornaram servos. E por que eles fazem parte? Porque a igreja olha para esses irmãos e está olhando para outros, mas que estão servindo. Então, não é chamado esses líderes por indicação. Por indicação. Ele é chamado pelo reconhecimento de servir. A minha menina mais nova falou uma coisa que eu achei assim, tão absurda. Eu já sabia, mas não tinha noção de como que era. Ela trabalha no IAP, né, aqui no Instituto Ambiental do Paraná. E ela falou que faz, acho que mais de 20 anos que não tem concursos públicos lá, né, no IAP. Não tem, acho que 20 anos. Eu disse, mas então como as pessoas não postas lá dentro? Como funciona se não há concurso público? Eu disse, não, pai, lá trabalham por indicação. Eu, como assim? Ela falou assim que um político indica a pessoa e a pessoa entra. Então não importa se a pessoa é competente ou não é competente. Não é por competência. Não é por caráter. Não é por uma prova que é feita. Apenas, né, há uma indicação. Uma indicação. Então você é colocado lá por indicação. A igreja não funciona assim. A igreja não é por indicação. Ah, porque eu conheço, né? Conheço o Maicon, né? Então eu sou amigo do Maicon. Ah, então eu vou indicar o Maicon para ser, né, para ser um evangelista. Não é por indicação. Até pode ter, né, um problema assim, porque uma pessoa está sobressaindo, quer entrar, então há uma reunião. Sim. Vamos convidar a tal pessoa. Sim. Então, isso é uma indicação mais organizada. Não nem ser uma indicação, não, porque é um reconhecimento. É reconhecimento. É um reconhecimento, não é indicação, não, é um reconhecimento. Ele está fazendo já, então todo mundo, a igreja está vendo que ele é, né? A igreja está olhando, nossa, né? Você está servindo, né? O irmão João Pedro está servindo, né? A Márcia está servindo, né? E todo mundo está servindo, então está servindo já, então vamos chamar ele para servir junto com a gente. Então vamos convidar para servir com a gente, junto conosco, numa área mais específica, para ele ser mais eficiente até, né, no seu serviço. Então a igreja é assim. Ok? Então, mais embaixo na folha dele, diz assim: cada congregação da Igreja de Cristo precisa desenvolver uma liderança bíblica, né? Porque é bíblico isso, né? Precisa ter uma liderança bíblica. Porque Paulo, Atos 14, 21 ali, mais adiante, diz, né? Sobre a primeira parte, Paulo e Bernabé designaram presbíteros em cada igreja. Então, cada igreja precisa ter presbíteros, precisa ter evangelistas, né? Precisa ter os diáconos que vão servir as mesas, né? Lembra da parte física dos diáconos? É aqueles homens que servem as mesas, né? Às vezes tem pessoas necessitadas na igreja, né? Para não ficar um campo em branco, portanto, ela é cuidada e guiada por
que você não falou para preencher só? Com 4 horas. Isso. Como? É, 24 na portanto, segunda linha. segundo preenchimento do item 4. Portanto, ela é cuidada e guiada por pastores. Só para não ficar em Tá, obrigado. Eu tinha falado. Obrigado. Ela é cuidada e guiada por pastores. No pastores, no sentido de pastorear mesmo, tá bom? Não é pastores, porque às vezes a gente pensa, pastor é aquele que mantém. Infelizmente a gente vê muito esse nome interpretado por causa do mundo hoje que vivemos, né? A gente vê pastores usando e abusando, né? Tendo um poder que nunca deveria ter tido. No nosso caso, quando nós somos pastores, né, são aqueles que estão cuidando de ovelhas. Pastor é uma função tão assim séria que os pastores na época bíblica, os pastores eles defendiam as suas ovelhas com a própria vida. Viu os animais selvagens, eles entravam na frente, porque eles entendem, nós sabemos que a ovelha não tem nenhuma defesa própria. Ela não tem garras, não tem dentes para se defender, chifres, então ela é um animal indefeso. Então os pastores, né, é que defendem ela. Então é essa figura de alguém defendendo. De quando elas caem, elas não conseguem nadar, ela cai num poço de água, num local onde tem um pouco de água, precisa ser pouca água, ela já morre, porque o seu pelo encharca de água, fica pesado e ela não tem força para sair, então ela pode morrer ali. Em poucas águas ela morre, porque ela é totalmente indefesa. Elas que não têm senso de direção, ela se perde fácil, então precisa de pastores para ajudá-la, entendeu? Então pastores são esses. E aí quando ela é ferida, ela não consegue se locomover, o pastor tem que carregar ela no colo. A gente já viu algumas fotos, né? Os pastores com as ovelhas carregando ela no colo. Então essa é a figura bíblica sobre pastor. Né? E na época de Jesus também, os currais, né, não tinham portas, né, devido até ao calor intenso. E as ovelhas entravam no aprisco, como se fosse um local fechado desse. E sem porta. E o pastor dormia atravessado na porta para proteger as ovelhas. Ele não dormia na casa luxuosa dele. Ele não dormia lá no palácio dele. Ele dormia na porta das ovelhas, para dar proteção. Então é essa figura que Jesus trouxe para os pastores na igreja, né? Esses pastores, presbítero, diácono, é a mesma pessoa para a igreja. É esses que vão cuidar do rebanho, servir o rebanho. Eles estão simplesmente para servir. Às vezes nós não vemos esses líderes na ceia passando a bandeja. Nós não vemos? Não são esses presbíteros, diáconos? Eles estão passando a bandeja. Mas no mundo lá fora, no nacional, serviria algum pastor, algum pregador, alguém servindo a ceia? Não tem. Não tem. Porque é isso que nós entendemos. O pastor é para servir, passar as bandejas, é para cuidar, né? Para visitar, orar, ajudar as pessoas. Mais alguma pergunta antes de virar a página? Então, vamos agora. O que significa ser um membro ativo? Ok? A diferença entre frequentadores e membros ativos pode ser resumida em uma só palavra: compromisso. Compromisso. Ok? A diferença entre ser um membro ativo ou não um frequentador, é compromisso. Quanto mais nós nos comprometemos, né, mais significa que estamos caminhando para sermos um servo. Existem quatro razões para você tomar esse compromisso, tá bom? A gente fazer um compromisso de servir, né, de ser um membro ativo na igreja. 4 razões. Uma razão bíblica. Cristo está comprometido com a igreja. Primeira razão que eu devo me comprometer é que Cristo está comprometido com a igreja. Se você está, também tem que estar. Segunda razão, uma razão cultural. É o antídoto para a nossa sociedade. Então, o compromisso é um remédio, é um antídoto contra essa nossa sociedade tão prejudicada. Porque a nossa sociedade não tem compromisso. Muitos não têm compromisso. Não é mesmo? As pessoas hoje não querem saber de compromisso. Estão parecendo todos sem compromisso.
Então nós precisamos fazer um compromisso, porque isso vai ajudar até a nossa sociedade. Se nós na igreja assumimos compromisso, eles vão ver lá fora que nós somos pessoas diferentes, compromissadas. Terceiro, uma razão prática. Mostra quem está disposto a fazer alguma coisa. Ok? Quarto, uma razão pessoal. Incentiva e produz crescimento espiritual. Quanto mais comprometido nós ficamos, mais nós crescemos, mais desenvolvemos. Tá certo? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de um antídoto para a nossa sociedade. Deixa eu ler aí, bem rapidinho. Nós vivemos numa época onde poucas pessoas querem estar comprometidos com qualquer coisa, um emprego, um casamento, ou mesmo no país nosso. Uma tristeza isso. Essa atitude tem produzido uma geração que brinca com coisas espirituais, como um turista na igreja, pulando, de uma experiência para outra. Ser membro ativo numa congregação local é a vontade de Deus. Ser membro ativo de uma congregação local é uma decisão. Fazer um compromisso constrói o caráter. Quanto mais comprometido nós nos tornamos, mais nós crescemos, mais nós desenvolvemos, mais benefícios nós recebemos. E assim, podemos ver até um pai de família, uma mãe de família, que não tem compromisso com a família está fadada a dissolver em poucos dias, nem meses, dias, porque faltou compromisso. Assim é na igreja, nós também precisamos fazer compromissos com Jesus, com a igreja do Senhor. Ok? Embaixo, o que é esperado de mim como membro ativo? A Bíblia ensina claramente que os membros devem fazer. Deus espera que todos sejam membros ativos. Essas responsabilidades estão resumidas na folha de compromisso para ser membro ativo. Nós vamos ver daqui a pouco. Meu compromisso com Deus para ser um membro ativo dessa congregação. Tendo declarado que Jesus é o meu Senhor, e tendo sido batizado pelos nossos pecados, concordando com os propósitos, estratégia, estrutura dessa congregação da Igreja de Cristo, eu quero mostrar por escrito que eu estou comprometido com Deus e com os membros para fazer o seguinte: eu vou proteger a união dessa congregação. Ok? Vou proteger a união. 2, eu vou participar na missão desta congregação. Virando a página. 3, eu vou servir no ministério desta congregação. E 4, eu vou apoiar esta congregação. Esse tem que ser o meu compromisso. Virando a página. E agora? Tá? E daqui nós vamos encerrando esse primeiro. E daqui a alguns meses vocês serão convidados para ir para o segundo seminário, que é a minha maturidade. Lá nós vamos aprender algumas ferramentas bíblicas de Deus que vai me ajudar a desenvolver a minha maturidade espiritual. Ok?